Diário de um Trader, dia 22. Hoje é dia 19 de março de 2025. Um rápido giro dos ativos que eu trabalho. Euro com franco suíço, dólar australiano com dólar americano, dólar canadense com ien japonês, ouro, natural gás e índice japonês. A corretora com que eu estou agora é uma conta simulada pelo próprio TradingView, e a corretora dessa conta simulada é o Paper Trade. Agora estou com um ativo no ouro, né? Estou negativo em $9, como pode ver aqui, né? E hoje eu quero contar um testemunho negativo, né, dos vícios que eu tenho cometido. Vou através do histórico aqui da conta. Isso é um erro para quem começou com o vício do day trade, né? Hoje eu vejo que quando começar uma negociação, você tem que aprender a ter a mentalidade de swing trade. Colocar lá, aguardar, esperar. Porque uma hora, se a sua estratégia, você estando certo ou estando errado, ele vai bater naquela meta que você colocou, seja no stop loss, seja no take to profit, né? Então você tem que deixar. E essa noite eu cometi o erro de day trade, né? Que deixa aberto lá, você vai, espera 5 minutos, 10 minutos e não vai, e volta. Aí você fecha, fala, não, agora eu tô certo. Abre de novo, fecha. Abre de novo, fecha. Eu fiz isso durante 3 vezes com ouro, né? A primeira vez eu entrei, eu estava positivo em $14. Falei, acho que não vai subir até onde eu achei, né? E fechei. Falei, tá beleza, $14 tava bom. Até aí tudo bem. Mas depois falei, não, ele vai voltar a subir. Entrei de novo. E realmente ele tava subindo. Só que na volta do pullback, ele começou a cair. Eu falei, não, ele vai sair. E deixei, e saí. Aí ele voltou a subir de novo. Aí eu mais uma vez dei uma entrada. E agora eu estou negativo. E agora eu, com a mentalidade, vou deixar correr. E se ele pegar o stop, tá tudo bem. Se ele continuar subindo, aí eu creio que ele vai continuar subindo e ele vai atingir minha meta. Dito isso, isso daqui é um diário para que eu possa sempre estar me lembrando, né? Sempre revisando o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E esse é o aprendizado de hoje. Bom, vamos para a estratégia, né? Eu já fui nos meus ativos. Euro com franco suíço. Tá. Estratégia simples. Eu espero bater numa resistência. Por exemplo, aqui bateu 1, 2 e aí ele tá aqui uma resistência forte, então eu espero bater aqui se mostrou um sinal venda, tá? Mesma coisa do suporte forte aqui, igual aqui embaixo aqui, ó, bateu 1, 2 aqui embaixo, bateu 1, 2, 3, 4 vezes aqui, subiu, compra. E para me auxiliar, uso a linha amarela comum, que se chama média móvel de 20, e a linha vermelha, média móvel de 200, tá? Minha entrada geralmente é em 4 horas, ou às vezes eu entro em 1 hora, tá? E é isso. Vamos para as minhas previsões, o que eu acho que vai acontecer, né? Deixa eu ver, Euro CHF. Vamos ver aqui. Parece que ele está Parece que ele está entrando em linha de tendência de baixa, tá?
Aqui ele parece que, deixa eu ver no diário que ele está fazendo, aqui no diário, ó, ele está tentando, ele está indo ao encontro da média de 20 aqui em amarelo, né, tá, e ao encontro dessa linha, essa média, média móvel de 20, eu vou saber o que fazer. Se ele romper, aí vai me mostrar uma venda. Se ele voltar a subir, aí é uma compra. Eu estou esperando que ele volte a subir. Eu creio que seja um pullback, que ele vai fazer esse movimento, vai chegar a bater, né? Tá aqui no pullback ainda, que ele vai voltar, ele vai subir até ali, né? Em 97, 0,97 e 800 mais ou menos, tá? E eu coloquei aqui aquela meta daquela próxima resistência através daqui, ó, da Fibonacci, retração de Fibonacci lá, mais ou menos 68, tá? E é isso. Então, vou ver que ele tá fazendo em 4 horas, tá fazendo pullback, lá, ele tá tentando romper esse suporte que ele mesmo fez aqui, ó, fez um suporte que ele tá tentando romper, e eu creio que ele vai voltar. Se ele voltar a romper essa média móvel de 20 aqui, eu entro com compra e eu creio que vai chegar lá em cima, tá? Ele tá meio lateralizado e tá tentando subir, mas os vendedores estão tentando romper esse suporte aqui e tentando alcançar a média móvel de 200 em 4 horas. Vou aguardar para ver o que ele vai fazer, tá? Dólar australiano com dólar americano. Aqui também ele tá indo pro pullback, né? Deixa eu ver no diário aqui, ó. Aqui ele chegou a bater quase no 64, né? Que é um, e aqui ele chegou lá e formou uma resistência grande, né? Aqui, ó, porque ele já tinha batido uma vez, agora bateu a segunda vez e voltou a cair, né? Então eu vou esperar para ver o que ele vai fazer quando bater nessa média móvel de 20 aqui, né? Que ele aqui em cima, ó, ficou bem legal de ver aqui, ó. Vou formar uma baita de um suporte, virou um suporte, vai virar um suporte, eu creio aqui, né? Tá. Eu acho que ele vai fazer, ele vai bater aqui. Se ele bater aqui, ou se ele romper um pouquinho, acho que vai alcançar esse fundo aqui e vai voltar a subir novamente. E nessa terceira vez que ele voltar a subir, ele vai querer romper lá, né? Vou descer para 4 horas. Deu uma travadinha aqui, né? Olha lá, em 4 horas. Tá? Ele tá aqui ainda batendo nessa. Bateu aqui em 64, que eu falei 0,64 e voltou, né? Bom, vamos ver o que ele vai fazer quando ele bater nessa média móvel de 200 aqui, ó. Se ele bater aqui e voltar, compra, tá? Dólar canadense com ien japonês. Aqui também, ó. Média móvel de, olha só. É só esperar um sinal aqui, ó. E entrar com uma compra aqui, ó. Se ele romper essa média móvel de 200 aqui, ó, já entro com compra, porque a média móvel de 20 bem apontadão para cima. Deixa eu ver no diário. Olha lá, no diário ele já me rompeu essa média móvel de 20 aqui. Eu creio que ele vai chegar até ali em cima, ó. Eu coloquei aquele, vai chegar nesse topinho aqui, ó. Tá? Então, em 4 horas, desci para 4 horas, se ele romper essa média móvel aqui, plá, chefe, aí é compra. O ouro aqui, ó. O ouro que eu dei um depoimento logo no começo do vídeo, né? Que eu fiz errado. Que eu deixei, comprei, depois parei a compra. Aí, aqui, ó. Comprei aqui, né? Nessa subida, mostrou essa velhinha aqui. Eu falei, agora rompeu esse topinho, então ele tá com compra. Aí eu fiz até aqui mais ou menos os 14 dólares. Falei, não, ele não vai continuar subindo. Aí eu parei. Aí depois ele formou uma velhinha, entrei de novo. Aí eu, pô,
ele não vai voltar a subir. Aí ele fez essa velona, voltou a subir e eu entrei com compra de novo. E aí, o que eu falo? Que eu vim do day trade, né? O day trade que me dá esse medo, né? Porque quando você tá no swing, você aprende que no swing ele não é uma hora para outra que ele vai. O day trade não, você tem que fechar no mesmo dia, né? Então aí agora vou deixar rolar. E pegou o stop, tá bom? Não vai ultrapassar o meu valor de 1% da minha conta, né? Então não vai me quebrar. Tá? Fazer uma análise do ouro. O que me fez ficar confortável em cima dessa meta, tá? Aqui no diário, aqui ele tá no tá? Quando ele rompeu aqui, ó, eu tracei, puxei a retração de Fibonacci e subi, tá? E eu creio que ele vai alcançar aqueles 200% lá, né? Que geralmente o ouro ele vai buscar um número redondo, um número mágico, né? E aqui ele tá ele sempre bate em números redondos, baseado no zero. Então eu creio que ele vai bater nos $3.100, né? Assim como eu previ que ele ia chegar nos $3.000, ele chegou. Eu creio que ele vai continuar subindo. Então o ouro geralmente eu entro só com compra, tá? Vamos deixar rolar para ver o que vai acontecer aqui, né? Tá? Natural Gás, o que ele tá fazendo aqui no diário? Olha aqui no diário. No diário ele rompeu a média de 20, não tá conseguindo ultrapassar para cima de novo a média de 20. Deixa eu ver, 4 horas. Tá andando de lá também. Em 4 horas ele já ultrapassou para cima a média de 20. Então se ele romper aqui no diário, tá vendo que aqui ele tá fazendo topos e fundos mais altos, né? Então se ele romper aqui essa média de 20, ele vai querer subir de novo até essa resistência, testar essa resistência e voltar a fazer esse movimento aqui, ó. Talvez ele queira fazer esse movimento, ou talvez queira fazer aqui, ó, ombro e cabeça, ombro. Seria aqui, ó, o ombro, cabeça, ombro, né? Então eu creio que talvez ele faça esse movimento aqui dessa que eu deixei aqui, ó, nessa seta aqui, né? Suba até aqui e volte a cair, né? Então se ele formar em 4 horas, se ele romper, né, esse topinho aqui, eu entro com uma comprinha, porque ele vai alcançar até aqui mais ou menos, aí uma pequena comprinha e vai voltar a cair, né? Então esperar esse movimento para ver se ele vai fazer isso também, tá? Natural Gás. Índice japonês. O índice japonês também está enroscado entre a média de 20 e a média de 200, né? Ele está querendo romper para baixo da média de 20 aqui, né? Tá forçando, os vendedores estão forçando, mas eu creio que os compradores estão mais fortes, porque a média de 20 está bem apontada para cima e o que está segurando essa média de 200. Aqui no diário tá quase a mesma situação, então eu creio que ele vai querer alcançar aqui essa média de 200, testar essa média de 200, então ele vai subir mais um pouquinho. Nesse caso aqui do índice japonês, eu vou esperar por esse movimento, né? Olhar ao tocar aqui na média de 200 para ver o que ele vai fazer, se ele vai voltar ou se ele vai romper. Se ele romper, eu entro com compra, porque ele vai ter rompido a média de 200 aqui em 4 horas e a média de 200 no diário, né? Como a média de 200 está muito próxima, a média de 200 do diário e a média de 204 horas estão muito próximas, eu creio que eles estão em uma resistência muito forte, então esperar, aguardar, tá? Mas pela previsão aqui parece que vai ter uma quedinha ainda, né? Faz tempo que eu tô achando que ele vai fazer esse movimento aqui, sempre eu tô falando dos dias, né? Que ele vai cair ainda uma vez, vai testar esse suporte e vai voltar a subir. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo, né? Eu creio que essa é a minha previsão. E é isso. Sempre aguardando para ter uma melhor posição, não fazer besteira.
Mais uma vez, relembrando a besteira que eu fiz, né? Que ficar entrando e saindo. E isso faz você perder, parece que não. Pouquinho em pouquinho, você também perde, tá? Então, se você entrar, sempre acreditar no seu projeto, né? Acreditar na sua teoria. E é isso. Se você montar uma estratégia, acredita na sua estratégia. Se não deu certo, você tem um stop. Tudo bem. Bate no stop. Perdeu, perdeu. E é isso. Esse é o aprendizado de hoje. Aconteceu de pegar o stop, tranquilo. Bola para frente. Vamos para outra negociação. Pegou o take to profit. Nada de euforia. Continua as negociações, trabalhando, porque essa é a fórmula natural de você ganhar dinheiro. Beleza? E é isso. Mais um dia fechado. Vou ficando por aqui. Até o próximo dia do diário. Tchau!